Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Formulando, o canal que desbloqueia o conhecimento magistral. Estamos aqui para compartilhar informações valiosas que vão te ajudar a entender melhor o universo dos tratamentos personalizados. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica, formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica. Nós vamos falar sobre como a farmácia de manipulação pode contribuir para a saúde e o bem-estar de maneira ampla e significativa. Vem com a gente, eu sou Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica com mais de 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. O melasma é um distúrbio pigmentar que se caracteriza por manchas escuras marrons ou acinzentadas na pele, que acometem tanto os homens quanto as mulheres. Mas o melasma vai muito além da superfície da pele e que muitas vezes começa com um incômodo estético que afeta profundamente a autoestima, principalmente das mulheres. Mas tudo isso pode estar escondendo, na verdade, doenças que vão muito além da pele. E no episódio de hoje, do Formulando, vamos fazer ali um guia prático para quem deseja trilhar um caminho em busca de uma pele livre dessas manchas. Nesse episódio, nós vamos entender mais sobre o melasma e vamos explorar todas as estratégias in out de combate que temos disponíveis. Mas também vamos entender como podemos prevenir o seu surgimento e mantê-lo silenciado. Afinal, cuidar do melasma é muito mais amplo e complexo do que simplesmente usar um filtro solar. E a farmácia magistral tem muito a contribuir. Nossas convidadas de hoje trazem muito conhecimento para compartilhar. Vamos lá? Estamos recebendo no Formulando a doutora Vamos aproveitar para eu falar seu nome direito. Isabela Redighieri. Isabela Redighieri. Doutora Isabela é médica formada na EMESCAM, com residência médica em dermatologia pelo SUS São Paulo. É assim que fala? Isso. É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Passou 2 anos em San Diego e 1 ano em Paris, se aperfeiçoando na área dermatológica e estética. De volta em Vitória, onde atua há mais de 10 anos, é referência em tratamentos para rejuvenescimento. Isso aí. Também estamos recebendo a doutora Nayara Ferreira Rocio, médica formada pela EMESCAM, com pós-graduação em nutrologia, com mais de 1 década de experiência na área. A doutora Nayara já atendeu mais de 10 mil pacientes com foco especial na saúde feminina e na medicina integrativa, que ela gosta de chamar de beleza funcional. Além da prática clínica, a doutora Nayara também é professora de terapia nutricional e injetáveis e longevidade feminina, oferecendo as melhores ferramentas para suas pacientes alcançarem uma vida saudável e plena. Seja bem-vinda, doutora Nayara. Bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada. Isso aí. E hoje, então, nosso assunto, é o melasma. E vamos começar, então, acredito que a doutora Isabela vai gostar de explicar um pouquinho o que é o melasma. Então, melasma é aquela doença crônica que está presente com a gente todo dia no consultório, né? Então, a gente sabe que ela não tem cura, é uma doença benigna, mas incomoda muito a autoestima do paciente, é uma queixa frequente, né? Então, quem tem melasma sofre mesmo. E é isso, é aquela hiperpigmentação, né, que aparece nas áreas expostas, principalmente no rosto, mas pode também no colo, nos braços. E é um desafio para a gente o tratamento do melasma, que a gente quer, ter o objetivo de estabilizar a doença, de clarear e estabilizar e evitar as recidivas. Então, como são muitos fatores que são gatilhos para a piora do melasma, a gente está sempre com esse desafio de educar o nosso paciente, de juntar várias ferramentas, para a gente abranger esse tratamento de forma global. E aí você falou que o melasma é um tipo de hipercromia. Quais são os tipos de hipercromia que mais incidem nos pacientes no dia a dia hoje, doutora Isabela? Então, nós temos o melasma, que acho que é a mais comum, principalmente a gente em Vitória, que mora aqui numa cidade quente, calor, é praticamente verão o ano todo.
Então, o melasma acho que é a mais comum, mas tem também outros tipos de hipercromia, aquelas hipercromias nas axilas, nas virilhas, hipercromias pós-inflamatórias, quando a gente tem algum trauma, alguma picadinha de inseto. Então, tem gente que tem tendência a produzir melanina aos pequenos traumas. E aí a gente vai tendo aqueles problemas de manchas mesmo, que são essas as mais comuns, né, que a gente vê no dia a dia. Uma dúvida que de vez em quando a gente recebe aqui na farmácia é qual é a diferença entre o melasma e uma pinta. Explica pra gente isso, por favor. Então, geralmente a pinta, né, são nevos, que a pessoa pode nascer desde criança e ir desenvolvendo esses nevos, e eles podem ir crescendo ao longo da vida, mas geralmente são mais delimitadinhos, né, eles podem crescer em relevo, ficar um pouquinho mais altos. O melasma não, o melasma geralmente ele acontece mais na vida assim, adulta, é muito comum nas mulheres, na fase mais assim, que a gente está mais, né, com essas alterações hormonais, expostas nas áreas expostas ao sol. Então, assim, são bem diferentes. De alguma maneira, a genética, ela vai influenciar na manifestação do melasma? Eu acho que tem pacientes, né, que eles têm mais predisposição a pigmentar. Então, a gente sabe que a melanina, a produção da melanina, né, em excesso, tem gente que tem mais predisposição, sem dúvida. E não só as pessoas mais morenas, mas às vezes uma pessoa que é mais branquinha, ela tende a pigmentar mais, sem dúvida. Então, existe essa prevalência dos fototipos? Sim, com certeza. Então, aí no seu dia a dia no consultório, doutora Isabela, quais são os fototipos, o tom da pele que mais incide melasma? Então, na nossa prática, os fototipos 3 e 4 são os que têm mais melasma, que é aquela cor do meio ali, né? Que tem a miscigenação, mas a gente vê também pessoas mais clarinhas, com mais pigmento, né? Mas, no geral, é esse fototipo 3 e 4. Eu tenho a impressão que as doenças, né, que tem por trás da dominância estrogênica estão mais incidentes nesse fototipo do meio. Pelo menos na minha prática ali, de lidar com lipedema, ovário policístico e todas essas outras doenças que também são estrogênio dependentes, a impressão que eu tenho é que esse fototipo do meio é mais incidente. Você repara, então, naquelas peles... Reparo. Eu tenho atendido bastante pacientes com lipedema e melasma. Associado. Com ovário policístico e melasma. Então, assim, o que está por trás é muito similar, né? Assim, a nossa interessante visão que a doutora Nayara está falando, né, Jaque? Porque tudo isso envolve altos índices de inflamação, né? Isso aí. E a inflamação significa justamente as manifestações que você acabou de falar que geram também o melasma. Né? A nossa visão integrativa é que tem basicamente dois mecanismos que se sincronizam aí, que é uma disfunção mesmo do metabolismo do estrogênio, uma hiperestimulação desses receptores, nem sempre pelo hormônio, então acho que é interessante a gente falar isso também, mas por substâncias que se ligam nesses receptores, então às vezes você não vai ter uma alteração hormonal laboratorial, mas você pode ter uma hiperestimulação por xenoestrógeno, por substâncias de fora. Aromatização, homens que convertem testosterona para hormônio feminino podem também gerar aumento aí, de conversão para estrogênio e ter melasma, mas independente disso, a gente sabe que tem o fator hormonal e o fator inflamatório. Que são aí os famosos disruptores endócrinos. Estão também causados por disruptores, né? Então, a gente tem a questão do hormônio, que pode ser o estriol na gestação, a gente pode ser o estradiol, porque está usando algum anticoncepcional, uma reposição hormonal. Então, são inúmeros fatores. O que eu vejo realmente, assim, pelas minhas pesquisas, é que, basicamente, você tem inflamação e o metabolismo de estrogênio alterado, em sincronia. E aí a impressão que eu tenho é que, a depender de onde você tem mais receptor para estrogênio, você vai abrir um lipedema, você vai abrir um melasma, você vai abrir um quadro. Né? Então, basicamente, essa é a minha interpretação por tudo que está por trás disso tudo, que eu ainda vou entrar mais. Eu falo que são camadas, como uma cebola. Quando você começa a estudar, você vai vendo que são muitas camadas. Né? Um homem, por exemplo, não tem grandes níveis de estrogênio muitas vezes. Por que tem melasma? Né? E isso acaba virando indicativo para você, né? Se o homem está com muito melasma, provavelmente ele está com expressão estrogênica alta. Eu falo que a dermatologia, para a gente, não é foco de ação, é muito mais indicativo semiológico. Então, assim, as alterações dermatológicas que chegam para mim, elas não são o foco da minha ação. Elas são, para mim, basicamente um direcionamento para onde eu tenho que seguir. Então, se chega uma alopecia, se chega um melasma, eu já tenho ali muitas dicas do que eu preciso pesquisar, de onde eu tenho que começar. Né?
Por isso organismo que a do paciente. nutrologia ela se torna tão complementar ao tratamento dermatológico, né? Sim. Sim. Porque no final das contas, eu quero realmente acreditar quando um paciente está devidamente modulado, né, com todas as suas taxas hormonais cuidadas, já Chaves, ali vindo num Balanceado. processo anti-inflamatório, aplicar um laser fica mais simples, né, doutora Isabela? Sem dúvida. E essa parte da inflamação do melasma também, a gente tá, né, voltado muito para isso. Nossos lasers hoje, qual é o foco do tratamento a laser no melasma, que antes inflamava, a gente queria trocar aquela pele e aí o paciente tinha um super rebote. Hoje é ao contrário disso, a gente quer usar ponteiras que desinflamam aquela pele, que vão tratar o componente vascular, né? Porque o melasma ele tem esses dois componentes, o vascular, o pigmentar, e a gente quer quebrar o pigmento pela ação mecânica do laser e não pela térmica. A gente não quer um calor ali naquela região. Olha como é que as coisas se inverteram. Né? É. Então se inverteu. Então a pessoa passa hoje lá para fazer um laser, ela sai como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes fala: nossa, eu fiz um laser, fiz esse investimento. É isso. Né? Esse laser ele vai agir por 40, 45 dias, quebrando aquele pigmento, fazendo uma varredura sem inflamar a sua pele. É interessante isso, né? Porque é uma quebra até de um mito, né? Sim. Que sempre houve aquela coisa, não, eu preciso descamar. Exatamente. Se eu não estiver descamando, eu não estou fazendo Não tô um bom renovendo, tratamento, bom tratamento dermatológico, Vocês né? devem ouvir isso todos os dias, eu também. Doutora, minha fórmula não está funcionando, eu não descamo mais. É. E aí eu tenho que fazer toda a explicação. A gente não quer isso, Exatamente. né? É a evolução mesmo das nossas fórmulas. Exatamente. E eu E é acho- muito interessante isso, até só complementando essa questão da descamação, porque a gente fica olhando assim, ó, quando a gente manipulava um ácido retinóico e uma hidroquinona, por exemplo, há algum tempo atrás, o veículo em que a gente colocava aquilo tudo, ele era muito mais pró-inflamatório do que hoje. Hoje, a gente tem todo um cuidado em desinflamar a pele para descamar menos. A carga tensoativa dos veículos, aqueles Eram emocionantes, eram altíssimas. altíssimas, né? Então, E outra coisa, a gente quer hidratar essa pele. A gente quer deixar, né, Exato. repor essa barreira cutânea. O melasma é muito importante que a gente tenha uma barreira cutânea íntegra. Exatamente. Então, hoje, agora eu já oriento, porque eu tive tanto, assim, né, questionamento dos pacientes, eu não descamo mais. E é isso, você não vai descamar mais. A gente quer que o ácido tenha o seu efeito, que os clareadores penetrem na pele pela ação do ácido, mas eu quero também que essa pele esteja calma, Isso aí. né, hidratada. Isso aí. E aí a gente pega os veículos à base de emulsões ali lamelares, de Exatamente. fosfolipídios. cada vez mais idênticas à a composição pele, da nossa pele. né? São- Isso aí. E aí aquilo tudo vai ajudar a carrear os produtos para dentro da pele sem Sem- agredir. Sem precisar ter aquela carga tensoativa que tinha antes, né? Antigamente você tinha os cremes, que era o famoso creme Laneige, né? Que ele era explosivo, ele aguentava tudo, mas também ele arrebentava a pele de uma maneira muito E é até categórica. engraçado. Quando eu vejo uma receita, né, que vem lá Vem até até hoje, hoje, né? creme Laneige, eu falo, não pode. Gente, aqui, né? mas eu fiz residência no SUS. A gente usava tanto creme Laneige. Mas É, a minha gente não pode, história. discriminar também Claro. o que foi tipo, Claro. utilizado, que Não ajudou tinha muita gente lá outras atrás. opções, Era a Não tinha outras tecnologia Não tinha. que existia Claro. para a Você época. acabou de falar tudo. Não existiam outras opções. Isso aí. Né? Eu- O campo da dermocosmética, ele evoluiu Assustadoramente. nos últimos 20 anos. E, né? e é isso tudo também pelo entendimento da fisiopatologia do que está por trás. Né? Claro. Porque, ao mesmo tempo que a nossa área também pode muito ajudar no tratamento, se a gente desconhece e trata errado, a gente pode piorar muito o tratamento do dermatologista. Então, se você entrar com altas doses hormonais, você pode piorar um Isso aí. paciente. Se Então, tiver você uma tem que tendência, entender né? o que está por trás, né? Em todo esses pontos de ação, né, de uma doença para você conseguir trabalhar em cima disso, seja na parte da manipulação, seja na parte da nutrologia, na parte da dermato. Com Então a certeza. ciência ela está sempre evoluindo e a gente tem que acompanhar, né? Do é um jeito que fato. vocês falaram agora, acho que o perfeito seria ir no nutrólogo depois no dermatologista, né? Porque no nutrólogo você vai pegar todos os sinais que a pele está apresentando e aí você em contato com a equipe multidisciplinar de nutrólogo e no dermatologista, você depois, olha, você está desse jeito, você vai para o dermatologista, agora você vai melhorar muito a estética da sua pele e a gente, de contrapartida, vai melhorar a sua fisiologia, né? Tudo que está desregulado ali para que você não tenha recidiva ou que
diminua a chances, recidiva né? de melasma, de outras Sim. manifestações Se da tratando pele. de doença crônica, né, eu sempre falo com o paciente, são doenças cíclicas, né, que você vai ter fase de controle, fase de descontrole, tem que saber que é assim. E que você vai acompanhar a vida melasma, toda. o que for. Mas, sabendo disso, você tem que também ter um plano de ação. Né? E a gente sempre fala que as doenças que elas têm fundo fisiológico, elas também não devem ser tratadas apenas da pele para fora, né? Então, assim, como eu estava falando, né? Uma alteração cutânea que tem um fundo hormonal, que tem um fundo inflamatório, a gente tem que entender de onde vem essa inflamação. Essa cadeia, ela começa numa intolerância histamínica, numa alimentação cheia de alimentos histamínicos, numa pessoa que não tem suficiente enzimas para degradar e que vai piorar a dominância estrogênica que está por trás disso. Então, quantas vezes a alimentação está por trás do melasma? Inúmeras. E ninguém aborda isso muito a fundo. Então, assim, a gente consegue fazer uma pesquisa muito detalhada do que está por trás disso e ir trabalhando isso em camadas que não são faladas. Né? Então, assim, o ideal realmente é que a gente tivesse esse entendimento do quão complexo é a fisiologia humana para que a gente possa aperfeiçoar os tratamentos cada vez mais. Na verdade, aflorar esse conhecimento, né? Porque para você falar tudo o que você acabou de falar, você tem que estudar muito, né? Sim, são vários Então, detalhes. E isso é dinâmico. Essa questão da intolerância histamínica mesmo, assim, a gente ouvia falar. Mas quando é que a gente realmente veio à tona? Isso tem 3 anos, talvez? É muito recente. É muito recente. E aí né? a gente também assim, esclarecer muito, né, para o nosso público, porque assim, é uma área que sai do que é ali o conhecimento de fato do dermatologista. Exato, total. Né? E tá tudo bem. Isso. Tá tudo ótimo. Né? O quanto que você tem que saber para tratar da pele e o quanto você tem que saber para tratar o organismo como E um a gente todo, não vai né? entender de laser e tá tudo bem. Né? E a área de conhecimento ela é muito específica. Então, o fato do paciente ir ao dermatologista fazer o tratamento do melasma, em momento algum, vai tirar a necessidade da nutrologia e vice-versa. Né? Por isso Porque que eu são falei, né? papéis Acho que muito coisas que se diferentes. complementam. Importante você ter falado aí também das terapias yin, das terapias alt. Antigamente, também, isso aí há 20 anos atrás, quando a gente começou na farmácia de manipulação, era só dermo. A nossa farmácia manipulava 70% das fórmulas dermo e 30% das fórmulas de uso interno. Isso se inverteu nos últimos 10 anos, né, Jaque? Nossa, eu lembro até hoje. Hoje é totalmente o contrário. É 70% de suplementos personalizados, fórmulas para uso oral e 30% dermo. Né? E era Óbvio muito que interessante. houve também, né, Jaque, a entrada de todos os aparelhos de laser que antigamente não tinha quase nada. Eu tenho Então, muitos pacientes hoje que falam, doutora, eu prefiro vir aqui uma vez por mês e fazer um laser do que ficar com essa rotina de skincare muito complexa. Isso aí. Sim. Né? Então, a gente tem que rotinas entender, otimizar o que o paciente consegue fazer. Nesse sentido, simplificar o tratamento é que todo mundo, hoje, nos dias atuais, que todo mundo está numa correria absurda, é o que todo mundo busca. Então, faz todo sentido, né, o paciente buscar, olha, eu quero um tratamento mais invasivo, que eu vou vir aqui fazer a cada 2 meses, ou 3 meses, ou 1 mês, e ter minha rotina de skincare mais simplificada, do que eu sair com vários cremes de dentro da farmácia ou de dentro da farmácia e não usar nada. Porque o que acaba acontecendo é isso, mas é importante também que o paciente faça uma manutenção em casa. Com uma certeza. mínima manutenção. Então, né, filtro solar não precisa nem falar, que é o mais importante. Mas aí vem cá, mas dá para colocar um produtozinho à noite, pelo menos? E a própria limpeza da pele, né? Que é muitas vezes o que o paciente precisa entender o quanto é importante, porque a gente tem muito metal pesado no ambiente, né? Por conta da poluição. Nós temos as maquiagens, né? Pois é. E nós temos tudo isso interferindo, né? Nayara, fala um pouquinho disso pra gente. Ela falou do filtro solar. E eu sempre falo com minhas pacientes que têm melasma, eu falo, olha, nós temos um ciclo vicioso aqui. Porque vocês precisam do filtro solar, mas o filtro solar é campeão de disruptor endócrino de estrogênio. Então, vocês acabam, muitas vezes, a depender do grau de sensibilidade, do grau de inflamação dessa paciente, recirculando um problema. Então, e assim, eu sei que é necessário, tá, Isabela? Não sou contra o filtro solar, só para deixar claro, mas entende que é extremamente complexo, porque, assim, basicamente, os filtros solares convencionais têm disruptor endócrino, não tem o que discutir em relação a isso. Então, se é uma pessoa que, se a gente não trata a recirculação desse estrogênio, se a gente não trata esse intestino, e que às vezes não é só modelar uma flora, não, é entender o que esse paciente está comendo.
que recircula aquilo ali, entender a capacidade de detoxificação hepática desse paciente, que muitas vezes é por falta de ferro, falta de aminoácidos, que ele precisa ali para conseguir fazer isso. Então, são muitas etapas onde a gente vai trabalhar esse metabolismo de estrogênio. Então, às vezes, até para ele também ter tolerância a um filtro solar ou fazer escolhas, como eu tenho, assim, dentro da minha possibilidade, eu tento indicar os que têm menos disruptores, já que é uma coisa que tem que fazer várias vezes ao dia, muito, né, seja na luz de dentro do ambiente, seja na luz fora, né, sol e tudo mais. E tem que usar. Só que a gente também entende que é um ciclo vicioso. E eu sempre falo isso com os pacientes. Viu, né? Jaqueline, o label que a gente vai botar, o selo que a gente vai botar nos nossos filtros agora é livre de disruptores endócrinos. Exato. Vai ser sucesso, hein? Tá em alta. Ah, super. Exato. Porque o nível de conhecimento e de consciência também de tudo isso, né, da busca por produtos mais limpos, né? Tudo isso é uma constante também em que o conhecimento está chegando também para a população. Sim. Né? E eu sempre falo, né, assim, a gente quando vai falar de beleza limpa, de produtos mais limpos, que a gente se preocupa com essa pessoa que é acometida por esse problema, mas também por aqueles que são contaminados, né? Então, quem tem bebê, quem tem criança, gestante, como é o meu caso, né, Isabel. gente? Então, se a gente pode, aos poucos, a gente entende que é um processo também, que ele é gradativo, a gente não consegue desapegar de tudo, né? Então, assim, mas se a gente pode, aos poucos, ir fazendo essas escolhas, a própria indústria vai atrás disso. Então, eu sempre falo isso, quanto mais a gente bate enquanto profissional, a gente quer bons produtos que tenham boa qualidade e que resolvam o nosso problema e que não nos intoxiquem, a indústria se movimenta. Com certeza. Né? Então, eu acho que é muito isso a indústria também. Cosmética, ela está numa velocidade muito grande em relação a isso. Né? O critério de muitas empresas hoje, né, o Clean Beauty, chegou aí com muita força. Muita força. Quando você fala de perfil, até de fórmula dos filtros solares, eles mudaram abruptamente nos últimos anos, né? Então, hoje você tem cada vez menos filtros químicos e cada vez mais filtros físicos, né? Apesar de toda a polêmica do dióxido de titânio, né? Que agora está entrando em voga, Uhum. né? Tem aí Sim. uns 3 anos que se fala muito mal do dióxido de titânio, mas tem outros filtros físicos também disponíveis no mercado hoje. Mas entre as escolhas, né, eu sempre acho assim, a gente tem que escolher o que melhor, né? Vai ter o menor impacto. O menor impacto, exatamente. Então, com certeza. A gente falou de vários fatores que podem levar aí ao surgimento do melasma. Mas eu queria deixar para a nossa audiência depois, até para a gente falar de maneira mais direta, quais são os principais fatores que levam mulheres e homens a terem melasma. Começa você, Isabela, para a gente. E a Nayara depois complementa. Exatamente. Tudo bem, combinado. Radiação solar, né? A gente sabe que é número 1, aí gatilho tanto para incidência do melasma quanto para recorrência. As alterações hormonais, né? Principalmente nas fases da mulher, aí, gravidez, gestação, menopausa, o pós-parto, o calor. O calor, o abafamento, né? A gente sabe que tem esse componente vascular do melasma que faz essa vasodilatação e isso também pode piorar. Então, esse abafamento pode piorar. As luzes visíveis, né? A gente que trabalha em frente ao computador, né? Celular, tablet. Às vezes você está lá, acabou a noite, vai dormir, passou seu ácido e pega o iPad. Então, assim, não dá, né? Qualquer luz visível pode também piorar o melasma. E os tratamentos intempestivos também, né? Tratamentos que gerem muita inflamação, muito calor, pode também piorar o melasma. Álcool e fumo também pode agravar o melasma? Pode, porque assim, a gente sabe que tem o papel dos radicais livres, né? No melasma. Então, tanto que a gente usa muito antioxidante oral, tópico. Eu faço uma fórmula básica e oral, depois eles complementam lá mais a fundo com a Nayara. Mas, sim, os antioxidantes têm um papel muito importante no tratamento do melasma. Bem, essa questão da inflamação, né, que a gente sabe que está muito ligado também ao nível de estresse. Então, se o cortisol, né, em níveis regulares, ele é um anti-inflamatório, se a gente começa também a ter pico de cortisol o tempo todo, insônia, né, momentos de desequilíbrio ali, emocional, por estresse, por sobrecarga, enfim, isso vai alterar também, né, a gente já sabe disso.
como ela falou, tudo que é inflamatório, nosso corpo vai consumir glutationa, muitas vezes para lutar contra uma infecção, para lutar com quadros infecciosos mesmo, e consumindo a glutationa vai cair a cisteína, vai converter mais para melanina, né, para eumelanina, e aí naturalmente vai piorar o quadro do melasma. Então, são diversos quadros sistêmicos. Como eu já falei também, a questão do estrogênio, independente de onde ele vem, né, assim, hoje a fisiologia do entendimento da dominância estrogênica está evoluindo muito, né? A gente já entende hoje que vem desde questões genéticas, de questões alimentares, de contaminação, já às vezes até a nível de quando estava na barriga ainda, né? Já tinha contaminação. Então, o que a gente acordou nessas crianças, quais são os genes que estão envolvidos, a recirculação do estrogênio, a entrada de anticoncepcionais na vida precoce, a vida adulta, gestação. Então, são inúmeras flutuações, mas que por base disso tem o que, mais uma vez, a gente chama de dominância estrogênica. Eu falo assim, que na medicina, nosso entendimento integrativo, tem as doenças filhas e as doenças mães. Né? Assim, enquanto a inflamação é mãe de um AVC, de um infarto, enfim, de todas as alterações da aterosclerose, a dominância estrogênica é mãe de todas essas outras doenças, né? De ovário policístico, de endometriose, de melasma. Então, eu sempre falo assim, vem uma paciente com melasma, para mim, o que mais ela tem, né? Além do melasma? Porque ela nunca vem só com isso. Né? Para mim, assim, é um melasma e endometriose, é um melasma e ovário policístico, sempre tem alguma coisa além, né? A doutora Nayara respondeu até a pergunta que eu ia fazer agora, né? A próxima, que é o que o melasma esconde, entendeu? Então, você já respondeu de forma Eu ia falar fantástica. Exatamente isso, Fábio. Vocês estão vendo o que o melasma pode escolher, né? Aqui, é muito interessante que ela falou da glutationa, que a última vez que eu fui ao INCAS, um congresso em Paris, eu fui num fórum só de melasma, e a glutationa saiu de lá, assim, todo mundo queria comprar pra gente usar no drug delivery, né? Eu faço bastante. Então, não hoje, drug delivery. Hoje mesmo eu fiz umas 3 pacientes. A gente faz o laser para abrir canais, né? Um laser para melasma, que vai quebrar pigmento e vai deixar a pele mais permeável, e a gente faz o drug delivery ali com a glutationa. Então, hoje eu uso praticamente para todas as pacientes com melasma. Eu não faço nada tópico, mas a gente usa de forma sistêmica, e se você faz com recorrência, funciona também. E é interessante, né, Nayara, porque a glutationa oral, ela não tem biodisponibilidade. Não tem. Né? E tem que ser, e para fazer tem que ser de uma via rápida, né? Porque ela vai metabolizar ela muito rápido. Então, assim, é muito importante isso. Apesar da glutationa ela estar disponível para ser manipulada, mas se questiona muito a absorção. Então, é aquilo que a gente sempre fala, dentro de uma prescrição racional, né? É prescrever aquilo que de fato tem comprovação, que funciona e que vai trazer a resposta clínica que o paciente merece. Sim. Isso é muito importante. E hoje ontem eu te mandei uma mensagem. Já que eu posso passar essa fórmula de manhã e de noite, porque a gente tem dúvida. É muita coisa acontecendo muito rápido. Muito rápido. Então, tinha um ácidozinho lá e eu acabei pegando numa discussão de caso. E eu falei, posso usar de manhã também? Aí pode, tá? A gente tem que ter essa troca, né? Na verdade, né, é muito conhecimento. É muita coisa. E aí, quando a gente tem uma rede de Coisa. contato, facilita a vida, né? Muito. A gente fala em todo podcast, E a né, gente que não todo tem médico, como- todo nutricionista tem que ter um farmacêutico para chamar de seu. Então é muito importante, né, essa correlação, né, entre farmacêuticos, médicos, nutricionistas, a todos aqueles que estão aí, de certa forma, atuando na qualidade de vida dos pacientes, né? Porque é o que vocês falaram, cada um vai se segmentando e se aprofundando em estudos, e não tem como a gente abranger tudo. Nós não somos inteligência artificial. Até porque eu né? sempre Não tem... digo isso, o objetivo final é resolver. Exatamente. Né? Então, independente de ser um laser, de ser uma fórmula magistral, se é a gente melhorando a detoxificação hepática, se é usando a glutationa, o importante é a melhora clínica, não importa, né? Esse que vai ser o instrumento esse é o sucesso, no momento, né? É o paciente... Ele quer se apoiar na gente, né? É o paciente podendo ter aquele resultado daquilo que ele busca. Porque eu brinco assim, que isso é o sucesso, né? E quando os profissionais entendem que essa interação vai gerar esse benefício para esse paciente, todo mundo ganha. Porque se consegue fidelizar o paciente e, principalmente, gerar uma acreditação. E como, por exemplo, dentro do nosso assunto, que é o melasma, ele mexe muito com a questão da autoestima, né? Então, muitas vezes, o paciente está ali dando até o que ele tem
para resolver aquilo ali. E o legal, assim, é que às vezes o nosso recurso dentro da nossa esfera de conhecimento, ele também não é o suficiente. Então a gente tem que saber a hora de falar assim, olha, Isabela, isso aqui o que eu podia fazer integrar, né, dentro da minha vida ali da nutrologia e tal. Ok, esgotou. Agora é com você. Hoje eu recebi uma menina por direct, ela é tricologista, e ela falou, olha, eu tô com um caso, não sei mais o que fazer. Tô te encaminhando para ver se você olha toda a parte bioquímica, porque eu não domino e, assim, é um caso que eu não consigo resolver e me encaminhou ao paciente. E, ao mesmo tempo, eu faço isso muitas vezes. Eu falo, olha, esse tipo de queixa aí sua ultrapassa a minha esfera de conhecimento, procura um outro profissional, porque a gente vai a gente vai focar nosso estudo dentro daquilo que está ligado com o nosso conhecimento. É impossível saber tudo, né, gente? Né? Quem tenta tirar por todos os lados não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Com certeza. E hoje não tem como você ter tempo para estudar tudo. Dinheiro para investir em tudo, né? Também, porque são muitas ferramentas. Isso é Você tem que ter os amigos aí que te apoiam. Isso é inquestionável. E aí, a gente já falou, então, do quanto é importante, né, a preservação da pele em relação à luz solar, não só em relação à luz solar, mas também em relação aí às telas, né, que é cada vez mais comum. Mas eu queria, Nayara, que você falasse um pouquinho mais das maquiagens. Tá. Porque as maquiagens, muitas vezes, são gatilhos e que ainda isso é muito pouco falado, né? Sim. Na verdade, tudo que envolve cosmético, né, já que assim, maquiagens, a gente tem que pensar também, tem shampoo que tem rico em fitalatos, o couro cabeludo ele absorve às vezes 4 vezes mais que a pele, né? Então ele é mais absortivo muitas vezes que o veículo transdérmico. Então a gente está o tempo todo colocando o xenoestrógeno no nosso corpo. A gente não começou isso agora, a gente está fazendo isso há 30 anos. Né? A gente fala desde a Revolução Industrial, que a gente tem toxina sendo produzida o tempo todo. E, assim, por diversos veículos. E a maquiagem ao mesmo tempo, né? Assim, é um instrumento que a gente não fica sem. Eu não fico sem mais, né? A gente não vai estar aqui no podcast sem fazer pelo menos um põe batom, né? Eu acho que não tem mulher nenhuma. Não tem. E a gente está o tempo todo querendo coisas que pigmentem mais tempo. Eu, como a Isabela, provavelmente não temos tempo de ficar o tempo todo ali se retocando. A gente quer coisas de ultrafixação, que tenham eficiência, que sejam boas, de qualidade, que resolvam. E aí você vai, muitas vezes, pegar uma coisa que é cheia de chumbo, né, que tem um monte de toxinas ali envolvidas. Estava falando mais cedo com a Jaque, dificuldade de achar uma sombra que seja realmente nessa linha funcional e que seja boa. E a gente discute por que é tão difícil, né? Porque provavelmente para desenvolver aquilo ali tem que ter muita toxina, porque se ninguém consegue desenvolver uma boa que não tem, né? Então, alguma coisa o raciocínio contrário também é verdadeiro. Né? Então, cada vez mais a gente se questiona o que está por trás disso tudo. Né? Que assim, é um mercado muito poderoso, é necessário, a gente não vive mais sem ele, mas a gente também tem que saber fazer escolhas. Né? Mas você falou tudo, eu acho que há alguns minutos atrás. Se houver um movimento da população em busca desse tipo de produto, a indústria é obrigada a achar as rotas para atender esse novo público, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com nutrologia, chá verde em cápsula era coisa dificílima da gente conseguir. Melatonina era tráfego. Basicamente, você não conseguia entrar com melatonina. Dificílimo para prescrever, era uma coisa. Então, assim, a demanda populacional movimentou o mercado. É isso. Né? Então, a gente precisa continuar fazendo essa pressão para que as pesquisas sejam direcionadas para isso. Né? E aí a gente vai conseguir essa resposta. Até porque, né, esse olhar de prevenção, né, de evitar aquilo que pode estar me fazendo mal, é um olhar mais recente. Total. A gente pensava só em prolongar a vida. Agora, com qual qualidade, a gente não estava preocupado. Exatamente. Você falou uma coisa importante, Jaque, porque até também, e você também, doutora Nayara, porque quando houve a Revolução Industrial, você saiu, né? A farmácia de manipulação, ela data das boticas, né? Que vem antes da Revolução Industrial, que era quando o médico indicava, ou então o próprio médico era o próprio boticário que manipulava aquelas fórmulas dentro de um determinado, de uma farmácia, né? De um espaço, para atender aquele público que era totalmente individualizado. Isso se perdeu por conta do advento da Revolução Industrial. Da Revolução Industrial, o que aconteceu? Vários aditivos farmacêuticos
precisaram ser incluídas nas formulações para garantir o quê? Que essas preparações ficassem estáveis por longos períodos de tempo. Antigamente você não precisava disso. Você fazia um xarope, você fazia um creme, um shampoo, e aquilo tinha duração de semanas, né? A pessoa voltava e comprava mais. Então, e aí você foi reparar os impactos dessas alterações agora. Sim, né? Estudando a fundo, começou a aparecer aí os disruptores endócrinos, começou a aparecer aí os xenobióticos. Então, tudo isso apareceu, tem menos de 10 anos que a gente estuda isso. Exatamente. E aí agora há toda essa necessidade de fazer o quê? Essa adequação. Né? Para que a gente possa viver melhor e em maior equilíbrio aí com esse tipo de produto. Até porque não se vive mais sem eles. Não se vive mais e nós somos geneticamente diferentes. Exatamente. Então, aquele produto que talvez está ok para a Jaque, talvez para mim vai ser vai me gerar ali um processo inflamatório que vai desencadear talvez no melasma ou em diversas outras situações patológicas. Então, a gente também agora requer isso, né? Não só uma qualidade melhor desses produtos, mas muitas vezes a personalização desse produto, por que não? Né? Do cosmético, de um dermocosmético, de um creme, de uma fórmula. E aí entra a manipulação. Né? Se é um paciente diferente, é uma prescrição diferente. Né? Então, a gente está nesse nível de sofisticação, né? Agora. É bonito de ver, né? Porque também tudo é uma evolução. Tudo é uma evolução. Agora, um pouquinho antes, a doutora Nayara falou sobre, por exemplo, a melatonina. Uhum. E se a gente for olhar dentro do que é uma fisiologia humana adequada, a melatonina ela vai ter um papel também importante no melasma. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, diretamente, a melatonina vai agir no controle do cortisol. Porque, primeiro, ela vai ajudar o cortisol a cair à noite, você entrar no sono deep, você desinflamar, você regular também vários moduladores inflamatórios. A melatonina é estudada por si só como antioxidante, um anti-inflamatório. Potente. Né? Potentíssimo. Muitas vezes a gente vê falando de usar melatonina de manhã, né, para a ação anti-inflamatória dela por si só, mas indiretamente... Tudo que regula o ciclo circadiano, eu bato muito isso com meus pacientes, né? Vai fazer a gente viver mais e melhor. Porque nosso grande problema hoje é a desregulação do eixo do estresse, que é o eixo HPA. Então, se a gente consegue dormir com qualidade, acordar com qualidade, manter a integridade desse ciclo do cortisol, a gente mantém a imunidade bem, a gente mantém os outros hormônios que precisam do equilíbrio desse eixo adequados, inclusive a testosterona. Então, um paciente vai aromatizar por quê? Não é à toa, ele pode ter mais enzimas que convertam testosterona para estradiol? Pode, mas em geral não é de graça. Em geral, esse paciente está inflamado, esse paciente tem insulina mais alta, muitas vezes por pico de cortisol. Então, no final, é tudo interligado. Por isso que eu falo, o bonito, né, da nossa área que busca o integrativo é que muitas vezes tratando o melasma, a gente trata a obesidade junto. Porque não tem como não tratar, né? Isso fica impossível. Porque como que eu vou tratar essa aromatização se eu vou ficar bloqueando o resto da vida? É impossível. Mas aí você controla a insulina, naturalmente a pessoa tem que mudar a alimentação, ele tem que emagrecer, ele tem que perder a gordura visceral, e aí ele vai melhorar a pele. Então, o legal é que a gente consegue fazer isso tudo junto, trazendo o paciente para o que a gente hoje reconhece como equilíbrio. Né? Isso aí. Para o equilíbrio fisiológico. Por isso que é a beleza funcional, né, doutora? Por isso que eu chamo de beleza funcional, porque eu falei que tinha que mudar o nome da especialidade. Né? Eu acho que tinha que ser beleza funcional. Equilibrando tudo isso, essa mesa de som sua realmente não tem como não ir para frente. E o quanto que tudo isso empodera, né, mexe com a autoestima, e aí vai lá na doutora Isabela, faz um procedimento dermatológico, aí a pessoa voa, né, doutora Isabela? Bota os pontos corretos. Tá tudo certo. Isso aí. Isso aí. E aí, a gente teria que pensar assim, né? Quais são hoje os principais lasers que você, como dermatologista, aposta para melhorar a qualidade da pele do paciente que tem melasma? Então, como eu havia dito, né, os lasers hoje eles revolucionaram o mercado tecnológico. Então, hoje a gente não quer que esse laser agrida muito a pele do paciente. Eu não quero gerar um processo inflamatório intenso, eu não quero quebrar esse pigmento pelo calor. Então, são lasers muito seletivos. Então, a gente acabou de comprar um laser que ele é muito seletivo para pigmento. E ele é tão rápido, ele é ultra rápido, que a gente dispara o laser e ele quebra o pigmento sem aquecer a superfície da pele. Então, a gente fala que é uma quebra mecânica, né? Ele destrói, explode o pigmento. E aí, esse pigmento vai sendo, ao longo de 40, 45 dias, sendo varrido lá pelos macrófagos. E é muito legal todo esse estudo assim, da tecnologia, né?
Então, a gente não quer aquecer essa pele, a gente quer usar lasers muito seletivos. A gente aproveita os canais dessa pele, vamos associar os ativos, né, que a gente sabe que funcionam ali localmente. E aí vamos associar os cremes em casa, as manipulações personalizadas para fazer uma manutenção dessa pele, melhorar a barreira cutânea, deixar essa pele hidratada, né, usar os ativos clareadores e ácidos que não irritem essa pele nesse processo que vai estar mais sensível, vai estar com a pele um pouquinho mais fina, né, mais sensibilizada. E é isso. Então, e você falou em relação ainda a toda essa tecnologia que se inverteu, né, os conceitos. Antigamente você queria inflamar, hoje você não quer mais inflamar. E quais são ainda os lasers que estão no mercado que você não indica jamais para um tratamento de melasma? Porque você falou que antigamente você fazia a aplicação, o uso desses lasers, e logo depois o paciente tinha um efeito rebote absurdo. Quais são eles? O laser de CO2, por exemplo, que é maravilhoso, né? Mas esse laser, ele agride muito a pele. Às vezes a pessoa fica 5 dias em casa. Então, assim, esse laser eu jamais indicaria para alguém que tem melasma. Nem quem não tem melasma hoje não quer fazer, né? As pessoas hoje querem fazer um procedimento e socializar no dia seguinte. Então, essa é a pegada. Você fazer tratamentos, né, que embelezam, que te trazem um rejuvenescimento sem te tirar da sua rotina. São os procedimentos sem downtime, que é o que a gente fala. E o que está muito em alta agora é o peeling de fenol, né? Mesmo que localizado. Então, já tive vários casos aí nos últimos meses de pessoas que fizeram o peeling de fenol, mesmo modificado localmente, na parte dos olhos, que virou uma febre. E a pessoa tinha um melasma ali de base e toda pigmentada. E muitas vezes não aparecia esse melasma, né? Eu já vi isso também. Então, isso foi o gatilho, né, para aquele melasma acender mesmo. Então, são os tratamentos intempestivos, feitos por profissionais, né, que só querem fazer o procedimento, não tem essa visão ampla, vezes, né, do que está por trás. Acho que você falou tudo aí nesse sentido, né? Porque realmente hoje você tem uma leva de profissionais que ali vão para algumas escolas de estéticas, aprendem um procedimento e pensam que aquilo é aplicável para todo mundo. Exatamente. E a doutora Nayara falou, né? Ninguém é igual a todo mundo. Não. Né? A gente está estudando isso o tempo todo. Então, às vezes, um peeling de fenol que seria bárbaro para uma pessoa, para justamente atenuar rugas, para trazer esse embelezamento, ele se torna a pior das escolhas, porque ele é muito incisivo, né? E ele vai ter uma ação pró-inflamatória altíssima. Então, se aquela pessoa tem um melasma de base, ela vai ter um efeito rebote absurdo. Eu falo muito isso, assim, para aprender a fazer, às vezes no fim de semana a gente aprende, né? Aprender quando não fazer. Ah, sim. Exatamente. Você tem uma curva enorme. Às vezes eu estou atendendo um paciente, aí a minha secretária manda, doutora, tá tudo bem? Tá demorando aí? Tá tudo bem? Era só um procedimento tal. Não vai ser o procedimento tal. E eu demoro mais para convencer e explicar ao paciente que ele não deve fazer aquilo do que... É louco isso, muito inclusive, doido, né? É a educação que você tem que dar para o seu paciente. Porque se você não falar nada, ele vai sair e vai em outro. E o outro vai fazer. E já aconteceu de eu não fazer, né? Perdi o paciente temporariamente. Mas ele volta, Exatamente. Depois ele voltou. Pepino para eu resolver. E aí ele, pronto, confiou em mim minha vida toda. Meu paciente até hoje, entendeu? Eu falo que o não indicar, muitas vezes, você ganha mais um paciente do que ao indicar, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Exatamente. Infelizmente, é ser humano, né? Isso aí. Mas, assim, eu acho que o assunto melasma, ele pede pra gente falar da hidroquinona, né? Afinal de contas, falar, né? A hidroquinona, ela sempre vive aquela situação, dilema, né? O dilema, se ela é vilã ou se ela é mocinha, né? E aí, a gente sabe que não existe, né, nenhum clareador que dê a velocidade de clareamento que a hidroquinona traz. Sim. Né? Mas a gente sabe também o quanto que ela é uma molécula que sempre tem lá a sua polêmica toda. E assim, eu queria que vocês trouxessem, né, o que as diferentes áreas falam aí da hidroquinona, porque uma coisa é fato, né? A hidroquinona,
ela é um produto de venda sob prescrição médica. E sobre uma determinada concentração. Isso. Né? Acho que isso né? É um dos pontos. Né? A Nayara colocou uma coisa aqui muito importante. E se ela é de venda sob prescrição médica, ela deveria, de fato, ser utilizada por um tempo adequado, numa concentração adequada. E, muitas vezes, eu acredito que vocês, muito mais do que nós, sabem que, infelizmente, não é essa a prática. Não é seguro, pensando também que muitas vezes as pessoas têm isso de fácil acesso, até em produtos que não são feitos sob prescrição médica, tem fácil em casa, essas mulheres muitas vezes engravidam e continuam usando. Então, assim, é um produto eficiente, né? Sabemos que ele tem a eficiência dele, ponto. Isso a gente sabe que, como a Jaque já falou, ele clareia, né? Mas ele tem as indicações para quando ser usado, em que condições. E não é isso que a gente vê, infelizmente, no mercado. Eu acho que essa é a principal crítica da minha parte. Né? Isso, às vezes, fica de acesso muito fácil e em concentrações muito duvidosas. Eu acho que não teria que ser somente prescrito com prescrição médica. Exato. Tá? Acho que nos Estados Unidos é assim, né? Não, nos Estados Unidos não pode nem prescrever mais. Já foi, lá hoje eu tem recebi alguns países que já não permitem mais a manipulação com hidroquinona. Hoje, vindo para cá, eu recebi uma mensagem da minha secretária, uma paciente, uma outra farmácia até, me pedindo autorização para repetir a fórmula da paciente. Aí eu fui olhar a fórmula, tinha hidroquinona, e a última vez que ela foi em mim foi em fevereiro de 2023, um ano. Eu, não autorizo, coloca aí, por favor, que eu não autorizo a repetição, porque eu não sei desde quando ela está usando a hidroquinona, meu nome que está lá, meu carimbo. Sim. Né? E a gente sabe também que tem muitos profissionais não médicos fazendo fórmulas milagrosas do melasma, que a gente não sabe a formulação, porque a pessoa vende a fórmula fechada e a gente recebe paciente, sabe, com aquela hipocromia em confete. Enfim. E muitas das vezes, esses mesmos profissionais pegam nossas fórmulas que a gente está ali, tentando fazer uma detoxificação estrogênica, botando um indol, e fala assim, não, isso aqui vai piorar seu melasma. Aí você vai ali tentando controlar uma dominância estrogênica, de forma nenhum tipo de hormônio, tudo vai piorar o melasma. Não é assim, né? A gente tem um entendimento que está muito além disso. E é isso, pessoas de qualquer tipo de formação, muitas vezes não são nem profissionais formados assim, na área de saúde, e que realmente embargam muitas vezes o nosso tratamento, sabe? Eu já vivi situações bem chatas. Eu sou fã da hidroquinona, né? Eu prescrevo para a maioria dos meus pacientes com melasma, mas temporariamente. Então, a gente tem que fazer, né, substituições de tempos em tempos, sempre numa concentração que a gente sabe que é segura. E eu oriento isso para o paciente. Obviamente, eu já tive pouquíssimos casos com uma hipersensibilidade à hidroquinona. Uma paciente, em mais de 10 anos de experiência, teve uma hipocromia em confete, né? E isso a gente vai vendo na prática. Mas eu acho é muito raro você ter esse tipo de manifestação em quem usa com o acompanhamento de um especialista, muito de um médico. Raro, muito né? raro. Por isso, mas as coisas se perdem justamente porque a doutora Nayara falou, né? As pessoas começam a usar até essa farmácia que te ligou, é uma farmácia boa. Gostei. Aí, eu vou até perguntar qual foi. Isso é legal. Foi muito legal. Normalmente, dependendo da farmácia, não vai ligar. Ela vai só repetir porque ele quer fazer a forma. Isso eu faço questão, assim, de direcionar para determinadas farmácias que eu sei que eu confio que se precisar fazer uma substituição, ela vai entrar em contato comigo. Se tiver um problema, o paciente está repetindo a fórmula o tempo inteiro, vai entrar em contato comigo. Acho que isso é muito importante. É uma coisa assim que é muito importante e que muitas vezes vocês profissionais da saúde que estão ali vulneráveis com um receituário, vocês assim contribuiriam muito para o paciente de vocês e para essa regulação de que farmácia é séria e qual farmácia não é séria, que é colocar a validade daquela receita. Receita válida por 90 dias, receita válida por 60 dias. É uma dica muito importante. Eu tenho feito, colocado em cima agora, por 90 dias. Pois é. Para 60 porque dias. Tem eu tenho tido esse cuidado ultimamente. Tem médico que estabelece na cabeça dele que a receita dele vale por um ano. Não que vale por 6 meses. Ok, beleza. Mas escreve isso. Olha, eu falo muito isso com a minha equipe. Eu falei assim, a gente chegou num nível de assertividade, tanto na manipulação quanto nos injetáveis, em que praticamente as minhas intercorrências são
mínimas, né? Mínimas, assim. A gente passou 12 meses sem ter intercorrências leves, assim, nada. Mas as que tiveram foi erro na indicação, porque em algum momento da cadeia passou. Então, assim, a própria farmácia de manipulação, se a gente num erro de digitação coloca ali, tem que te ligar. Sim. Porque às vezes no corre, Sim, fazendo uma claro. manipulação com muitos detalhes, vai passar um número ali, uma micrograma e miligrama, alguma coisa. E ao mesmo tempo, o outro lado também, que é a farmácia entrar em contato com a gente confiar nessa farmácia. Então, assim, a gente tenta fechar esse círculo todo para que o paciente tenha o melhor resultado. E também a gente tem que entender que o fato da gente, muitas vezes, não liberar uma repetição de receita, às vezes com a agenda lotada, que a gente nem poderia atender aquele paciente naquele momento, é também para a segurança dele. Com certeza. Porque isso, às vezes, é difícil do paciente Com entender. certeza, é para a segurança dele. É para total. nossa, né? É para nossa, que também se Nossa se e dele. desanda ali, a Voltando, gente que é médica. E com Voltando certeza. ao caso clássico da hidroquinona, que a doutora Isabela falou, ela é muito boa, mas quando ela é usada de maneira indiscriminada, ela vai matar o melanócito. Exatamente. E aí é por isso que Exatamente. acontece, né? Exatamente. As Os hipocromias, efeitos adversos, né? Então, né? E depois, eu acho que é bem importante dizer isso, que depois que matou o melanócito naquela Matou. região, não produz mais melanina, você vai ficar com aquela pele, com aquele confete Branquinho branco ali. o resto da sua vida. Você pode fazer uma hiperpigmentação com inoculação de microagulhamento, Pigmento. micropigmentação, né? Mas Não aí é acabou, perfeito, não né? é perfeito mais. E aí a gente pensar assim, né? Por que de toda essa polêmica também da toxicidade da hidroquinona? Ela é um derivado de benzeno, né? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Por isso, ela é citotóxica. Então, ela precisa, sim, de ser utilizada com todo o critério, Todos né? esses Com todo o hidrocarbonetos, cuidado. né? Porque, assim, a velocidade de despigmentação, ela é rápida, mas é a custo, né, da gente estar colocando ali um agente que realmente vai trazer toxicidade para as nossas células. Exato. Eu acho que a nossa busca, além da eficiência, é justamente por isso. O que tem de mais eficiente com menor dano, né? Exatamente. Então, eu acho que o conflito da hidroquinona entra muito nisso daí. Isso aí. Aí, né, a gente vê dentro do que é o novo mercado cosmético, o quanto que cada vez mais entra no mercado magistral alternativas de despigmentantes de cunho natural. Sim. Então, por exemplo, essa semana foi um lançamento de uma tetrahidrocurcuma. Legal. A base de curcumina. Então, quer dizer, uma tecnologia que está lá na Europa, né, mas que está vindo para o Brasil de um ativo que é nosso, né, muito regional, inclusive, né, o Espírito Santo é um grande produtor de cúrcuma, e aí a gente vê, poxa, né, se valoriza muito isso lá fora, Sim. né? Então, a gente tem que abraçar também certas tecnologias, porque o Clean Beauty, ele é uma realidade, o paciente vem buscando, a gente vê que quem quer isso, quer se expor menos a processos inflamatórios, mesmo que seja um tratamento um pouco mais demorado, mas se a gente potencializa tudo isso com os procedimentos, a resposta vem. Não vem. Com E, ao certeza. mesmo tempo, a gente tem que pensar assim, é uma doença crônica. Então, se esse paciente agora já vive mais e vai viver mais com a doença, Isso. porque não vai se curar. Então, a gente tem que pensar no que propor para esse paciente a médio e longo prazo. Isso então, aí. ok, eu acho que tudo que a gente tem de efetivo é válido a curto prazo, quando você precisa apagar um incêndio. Né? Isso. A situação está Exatamente. muito Isso. dolorosa para o paciente. Então, ok, façamos o que temos aí de mais eficiente. Mas a longo prazo, temos que ter alternativas que sejam mais sustentáveis. Acho que essa é Sim. a palavra. Isso aí. Engraçado que isso que ela falou é exatamente o que eu faço até para indicar procedimentos de rejuvenescimento, né? Eu sempre falo, olha, você tem 35 anos. Se eu te indicar agora esse monte de preenchimento, um monte de injetáveis, vai chegar uma hora que você vai estar com 50, 55, eu não vou ter mais coisa para te indicar. Não tem mais arsenal, né? Vamos aproveitar a sua produção, Sim. né, sua capacidade de produzir colágeno, vamos estimular tudo que você pode produzir agora e vamos deixar para, né, Sim. injetar um pouquinho mais para frente. Que Então faz tem que toda ter a esse balanço, diferença. né? Vamos pensar lá na frente.
Exato. Mas eu acho que falta, às vezes, esse critério, né? Porque a população ela está tão afoita, né? Ela está acelerando tudo isso. E quando ela encontra um profissional que faz ela ter esse entendimento, é aquilo que a gente falou, ele se fixa. Porque ele também entendeu que aquele profissional ele não está ali só para entregar um resultado de curtíssimo prazo, né? Não. Mas a médio, longo, né? É quando a gente encontra aquele profissional em que a gente vai envelhecendo juntos, né? É muito bacana E essa isso relação. é muito legal. É isso aí. E exatamente, até porque os pacientes chegam cada vez mais jovens, muitas vezes, né? Eu tenho Sim. pacientes adolescentes. Então, se você pensar o que você vai fazer para essa paciente hoje, né? Você tem propostas de controle clínico muito mais legais do que alguém que já tem um quadro muito estabelecido, né? Muito manchado nesse caso aí. Doutor Nayara e doutora Isabela. A gente já está no verão, né? Agora nós estamos no verão. De fato, acontece um aumento de incidiva de pessoas que buscam os consultórios por muito melasma, aparecimento de muito melasma nessa fase do ano? Sim, agora eu falo que a gente... É o boom do tratamento de melasma? É o boom. Depois do carnaval, consultório bomba. Todo mundo galera manchadinho. apagando o fogo do melasma. Já está preparando as campanhas pós-carnaval. Falo que o pessoal faz um monte de campanha pré-carnaval. Falei, gente, eu faço pós-carnaval. A gente tem que, né, que correr atrás do prejuízo mesmo. Mas né? Todo mundo se expõe mais ao sol. Ao calor, ao né? calor. Então, assim, você não consegue ficar repondo o protetor o tempo inteiro, né? Por mais que a gente tenha filtros solares aí que aderem mais na pele, né? De alta fixação. Mas você sua, você tem criança, coça a mão, então não tem jeito. Melasma, ele recidiva nessa época do ano. Eu passo bastante fórmula oral, começo já a prescrever a partir de setembro, outubro. Às vezes a pessoa não quer tomar o ano inteiro. Então, nas minhas fórmulas para o verão, 80% ou mais já incluo as formulações orais. Então, você né? faz o preparatório para o verão, então? Faço e falo, olha, eu sei que você não gosta de tomar, mas pelo menos até março você vai tomar essa fórmula e já vamos começar logo. Ajuda, né? Então, muita gente tem menos recidiva e os pacientes me relatam, ó, eles já chegam falando, em outubro já passa a fórmula do verão, porque o ano passado foi melhor do que o ano retrasado. Então, é legal essa percepção e o paciente passa a acreditar, confiar e entender a importância dos antioxidantes, E né, é muito orais. interessante, né? Porque quando surgiu ali a primeira fala de fotoproteção oral, né? Se questionava muito, né? Vinha toda aquela coisa, será que não é só marketing, né? E é muito legal, né? Porque à medida que os anos se passaram, se consolidou muito esse conhecimento. E a própria, né, bioquímica ali se consolida em toda essa explicação do porquê que essas substâncias, de fato, vão diminuir toda essa questão, né? Ou pelo menos minimizar o rebote todo aí do melasma e melhorar essa qualidade de pele, né? Acho que isso hoje não tem dermatologista nenhum que tenha dúvida, né? Já faz parte mesmo. A nutrologia, então, nem se fala. E aí a gente cai também. Passamos o verão, a gente tem um estado que vocês falaram bastante agora dos ciclos da mulher. A gente tem que entrar na gestação. Vocês já falaram, a doutora Nayara já falou da gestação, mas vamos deixar enfatizado o que acontece com a pele dessa mulher gestante quando a gente fala de melasma. É um período realmente que o melasma aumenta? Por que esse melasma aumenta na gestação? Responde isso pra gente, por favor. Vocês duas. Bem, na verdade, a gestação, além do início da gestação, a gente já tem um aumento da progesterona, né, ali produzido pelo corpo lúteo. Depois da 12ª semana, a própria placenta vai ser uma grande produtora de hormônio. Aí começamos a ter tanto progesterona quanto estrogênio. Eu falei muito da dominância estrogênica, mas a progesterona em altas dosagens também tem algumas correlações. E a gestação naturalmente hiperpigmenta, né? Pensando ali em mamilo, linha alba, não só em melasma, já é uma condição hiperpigmentante de natureza. Então, se essa pessoa já é predisposta, ali com quadros de aumento hormonais drásticos, que a gente não encontra, né, em uma outra condição fisiológica, você pode ter um grande gatilho. Sim, é nítido, né? A maioria das pacientes com melasma tem uma piora. Tem gente que não, mas assim, eu mesmo não piorei nessa gestação. Tive todo o cuidado. Mas, no geral,
As pacientes que fazem essa hiperpigmentação, fazem nas axilas, na virilha, tem a linha nigra e tem o melasma. Doutora Isabela, nesse sentido, o que você recomenda para suas pacientes gestantes de uso ali em home care e tal, ou até mesmo um procedimento ou outro, para fazer aí, eu não digo nem só essa manutenção, mas dependendo da paciente, quanto mais hoje que cada vez mais as mulheres engravidam mais tarde e muitas vezes já engravidam com melasma, né? O que você mais recomenda como produtos aí para as pacientes estarem utilizando? Então, até tem uma formulinha que a gente montou juntas quando eu estava grávida e eu passei a usá-las. Provavelmente elas me ajudaram a não ter o melasma nessa gestação, tá? Porque eu fiquei com a pele bem boa, para falar a verdade. Nas outras você teve? Eu tive. Então eu usei bem certinho e a gente de sucesso. Aceito a cópia. Mas eu acho assim, não tem tanto. Você falou que você não quer mais ter filho. Não, calma. não decidi ainda não. Não, mas para as suas pacientes dá certo, né? Então a gente assim faz escolhas mais limpas, né? Geralmente eu passo fórmulas para as pacientes. Eu acho que elas estão no momento que elas precisam ter esse autocuidado. Acho que é importante, principalmente minhas pacientes que vêm se cuidando comigo ao longo da vida. Você, de repente, ter que parar e não usar nada é triste, não né? Dá, né? Não é todo mundo que se sente bem grávida, né? Isso. Então, já é uma fase. Então, assim, geralmente tem acne, né? Tem gente que tem muita acne na gestação. Então, eu prescrevo, sim, os medicamentos seguros, né, na gestação. Para melasma, eu faço escolhas mais limpas. Eu uso os ativos mais naturais, que a gente acabou de falar, né? Com as concentrações mais baixinhas, que são seguras na gestação. Uso muito ácido azelaico, o glicólico que eu gosto, e vou colocando os clareadores que a gente sabe que podemos que são usar. Seguros, que são né? seguros. É importante falar justamente o que a doutora Isabela falou, que esses ativos eles têm testes de uso em gestantes. Né? É muito importante, né? Não se aventurar aí em estar trazendo ativos que não existem essa segurança de aplicação, porque até para se resguardar como formulador, como prescritor, sem porque dúvida. Caso aconteça qualquer tipo de problema com esse bebê, isso pode ser claro. justificado pelo uso de alguma forma ou de Com algum certeza. procedimento. Isso que você está falando, né? Só complementando sobre os tratamentos que você me perguntou. Eu tenho vários colegas que fazem laser para melasma mesmo, para fechar poros em pacientes gestantes. Eu não faço, mas por escolha minha, se você pensar assim, né, logicamente, não teria nenhum problema, mas vai que acontece alguma coisa. Você não tem respaldo para se defender. Eu tenho um cuidado muito grande também, por exemplo, até a 12ª semana, eu não faço nem soro EV. Enquanto a gente não tem morfológico, eu não faço nada de diferente. Depois disso, eu vou para o básico. Então, estou dando um exemplo assim, do grau de conservadorismo. Eu sou muito conservadora na gestação. Da gestação. Com certeza, né? É um período curto, mas é um período que a gente pode mostrar para a paciente que ela pode preservar aquilo ali de outra forma, né? Com certeza. Porque, assim, de fato, existem substâncias que já são muito mais do que consolidadas, né? E isso já vai dar uma boa resposta. Então, você pega uma boa concentração de vitamina C, né? Uma vitamina B3, né? E o próprio ácido azelaico. Quer dizer, a gente vai se munindo de situações que um vai complementando o outro e que, no final das contas, ela vai ter uma boa resposta clínica para fazer a manutenção. E o filtro físico, né? Que a gente comentou antes. Eu bato muito nessa tecla, principalmente com as gestantes, por essa questão mesmo de ser menos tóxico, dele ter mesmo uma proteção maior, refletir a luz visível, refletir a luz. Eu sempre explico muito como funciona o físico, como funciona o químico, e o paciente normalmente faz a escolha pelo físico. Então, acho que a orientação é muito importante. É muito importante. E, assim, né, é sempre ter aquela visualização de que, além dos filtros solares, né, o óxido de zinco e o dióxido de titânio, é olhar o sistema conservante daquele produto. Né? Porque se a gente tem ali dentro parabenos, por exemplo, vão ser disruptores endócrinos. Então, você não vai ter ali o filtro solar
fazendo a ação de disruptor, mas você vai ter o conservante da fórmula. Então, assim, esse olhar do todo, ele também é muito importante. Acho que a gente tem que fazer uma reunião depois nós três para selecionar os filtros solares. Para desenvolver o nosso. Nayara tem ótimas referências. E só aproveitando, né? Você falou da niacinamida, que também é algo que a gente está tendo resultados muito fantásticos para melasma. Bom, né? Eu tenho usado muito desde setembro, mais ou menos. Eu uso oral também. Niacinamida de doses bem altas. Eu não uso oral, não. Bom saber. Mas eu tenho usado o PDRN, né? Que é o ativo lá derivado do DNA de salmão, tem a niacinamida, o ácido hialurônico. Pós-procedimento, pós-fotona, pós-lasers, pós-crome. Gente, assim, é incrível o resultado. A pele fica linda. E é a combinação dos ativos, né? E dentro daquilo que é a farmácia de manipulação, né, a gente pode trabalhar as diferentes concentrações, né? Porque a mais clássica era a de 4%. Mas hoje em dia a gente faz a 10, a 20. Quer dizer, ela é extremamente solúvel, tem um visual lindo. Não, e é interessante essa questão da vitamina B3, né? Gente, isso daí dá para um podcast inteiro só de B3, né? Com certeza. A B3 e os seus derivados, todos, né? Porque o que ela faz na mitocôndria é fantástico. Dá para um podcast inteiro. Eu tô muito fã, gente, da niacinamida. Quero beber a niacinamida. É pra vida mesmo, né? É pra vida. É isso aí. A gente já falou de forma pulverizada, mas eu queria que a gente deixasse um listinho das doenças inflamatórias mais comuns que estão relacionadas com melasma. Vamos lá. Bem, que eu vejo muito, né? Lipedema, ovário policístico, endometriose. Bem, os que me vêm assim a questão também da resistência insulínica, muito relacionada. Obesidade também, tá? Assim, da minha prática clínica é o que eu vejo assim mais recorrente. Né? Uma coisa que eu vejo muito em associação ao melasma é a própria rosácea, né? Que não deixa de ser... elas às vezes se confluem, porque o melasma tem esse componente vascular e a rosácea é essa hiperreatividade do vaso. E na maioria das vezes a gente vê um pouquinho de cada no mesmo paciente, né? Então hoje eu faço um tratamento que a gente chama de laser 2D lá na clínica, em que eu associo 2 ponteiras de laser, uma para tratar pigmento, com essa explosão do pigmento, e uma segunda ponteira para tratar o vaso. Né? Então, você acaba tratando as duas coisas juntas. E é muito... né? E faz muita diferença, Faz muita diferença. Porque tratar o vaso modifica até o tom da pele da pessoa. Sim. E aí entra o ácido tranexâmico, né? Que eu também uso bastante. Que é bem legal. E hoje em dia, né, você pega o ácido tranexâmico na bancada, ele é um desafio, né, Fábio? Porque ele não é solúvel e ele deixa a fórmula feia. Né? E hoje, né, a gente tem a possibilidade de já ter o nanotrexâmico. E aí, quando a gente vem para essa tecnologia, né, de um ácido tranexâmico já solúvel, a resposta clínica é outra, a fórmula se torna menos irritativa. Muito mais estável. O que você estava falando? Que tudo que a gente quer é entregar uma fórmula que não irrite. Só que se eu tenho um pó sobre a pele que está ali de alguma forma tentando penetrar e não penetra, ele não deixa de ser um agente estranho que pode estar ali gerando gatilhos de uma inflamação. Amanhã eu já quero minha fórmula atualizada. Não, mas já tá, pode ficar tranquilo. Na sua já vai desse jeito. Ufa. Na Carpe Diem, por isso que eu confio. Na Carpe Diem, o médico prescreve ácido tranexâmico, vai o nano. Ótimo. Exatamente. Aí o paciente ele não entende por que é um pouco mais caro. A gente educa. Né? Mas assim, faz toda a diferença, né? E aí, vamos lá, Fábio, o que nós temos mais para perguntar? Ah, claro! Doutora Nayara, fala pra gente o porquê que o uso do anticoncepcional está atrelado ao melasma. Ela até já começou a falar isso lá atrás, mas agora foca total nisso daí. Primeiramente, anticoncepcionais combinados, né, onde a gente vai ter a presença do estrogênio. Então, se a gente pensa que é uma doença que tem um componente estrogênio dependente e eu estou consumindo, mas detalhe, nem só com anticoncepcionais combinados. Não tem mais ou menos uns 10 dias eu atendi uma paciente com diversas patologias relacionadas à dominância estrogênica, né? E ela estava usando o Implanon. E não coincidentemente ela desenvolveu nesse período
miomas uterinos, nódulos mamários, engordou, ganhou peso. E aí eu falei, olha, aí ela questionando se era um método ruim. Eu falei, não é ruim para você. Então, assim, claro, óbvio que não é meu método de escolha, definitivamente. Mas, assim, dependendo do paciente, você vai gerar uma hiperinflamação, que o estrogênio, apesar de toda a importância que ele tem, ele também pode desencadear processos inflamatórios e vai alterar. Então, se a gente está usando anticoncepcionais combinados, a gente sabe que pela presença do estrogênio, você vai piorar a dominância estrogênica. Né? Então, basicamente isso. É possível usar anticoncepcionais hormonais nessas mulheres? Sim, de preferência os que têm progestágenos isolados. Então, se há necessidade de usar, por exemplo, não quero menstruar, vai usar um Cailina, vai usar um Mirena, eu já ainda prefiro o Cailina que o Mirena pela dosagem hormonal, vai usar um anticoncepcional só de progesterona, que aí também é algo que tem que ser muito bem conversado, né? Quem é essa pessoa, em que condição, em que fase da vida está, né? Mas assim, tem que escolher pensando nesse contexto, né? Por isso que eu falo, né? Assim, a gente tem que saber muito bem quem é esse paciente, porque não é que o método é ruim, que a estratégia é ruim, é para quem que é ruim. Eu né? acho tão ético você falar desse jeito, porque a gente vê muito assim, né, Jacques? Ou profissionais que não entendem, por exemplo, o que a nutrologia faz, desceu o cacete ninguém faz, ninguém atende os pacientes desse jeito, e o vice-versa. Então, assim, não ser extremista é sempre o melhor dos caminhos, né? Porque você falou tudo, você tem que entender quem você está tratando. Sim. Às vezes, e aí vem para a questão da individualização do tratamento, né? Um tratamento produzido com medicamentos produzidos pela indústria também pode ser individualizado. Claro. Né? Só basta você saber quem você está tratando. Não existe, gente, Ctrl+C, Ctrl+V de tratamento. Não existe. Né? E por isso que é tão complexo achar profissionais como vocês, por exemplo, que hoje vocês não atendem mais para o plano de saúde, não tem como. Né? Porque se você atender plano de saúde, a maioria das vezes você não vai ter o tempo hábil para você conseguir fazer uma anamnese, principalmente na dermatologia. A dermatologia a gente consegue atender um pouco mais com plano de saúde, mas até quando se entra na questão dos procedimentos, não é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa, consegue, né? Não consegue. Mas a gente não consegue dar devida atenção para entender quem é o paciente e como eu vou tratar ele na individualidade dele, também, né, doutora Nayara? Por isso que eu falo que a nutrologia ela é uma área de atendimento a longo prazo. Porque uma vez que você conhece esse paciente, esse downtime entre a conduta e a eficiência é muito menor. Né? O paciente que eu já conheço, ele pode chegar todo bagunçado, mas assim, às vezes em 45 dias rápido, né? Ele já está no eixo, porque eu já sei quem que ele é, já conheço ali mais ou menos a história familiar, já testei algumas coisas, já conheço os gatilhos, os hábitos, a rotina. Tem paciente que eu falo, olha, é impossível te passar a fórmula magistral, porque você está em 3 países em um mês, você não consegue ficar. E às vezes esse paciente você tem que realmente escolher alguma coisa que é implantável. E não é porque você prefere um método. Às vezes não cabe naquela pessoa, porque não vai ter adesão. Entendendo a particularidade de cada um. Então, esse paciente você consegue ter manejo. Por isso que eu falo, a nutrologia, ela com o tempo ela enche a nossa agenda mais fácil, porque esse paciente ele não é um paciente de alta. O que a gente vai fazendo é espaçar, né, uma consulta e outra, né? De tratamento, porque de fato é um paciente que está regularmente ali e facilita muito para a gente. Um paciente novo ele é sempre um caso que requer muitos detalhes, assim, ali na clínica são quase 4 etapas até concluir o atendimento. Então tem pré-exames, consulta, nutricionista, conduta, fórmula magistral, até a gente realmente fazer a reavaliação ali com 30, 45 dias e ver o que deu. Entendeu? Então, assim, tem todo um cuidado que quanto mais você tem familiaridade com o caso, mais eficácia você tem, sabe? Doutora Nayara, ainda, né, nesse viés da prevenção, quando o paciente ali tem todo esse contexto, né, envolvendo o melasma, quais são os principais alimentos que você recomenda? Eu faço uma pesquisa bem individualizada, tá? Já que, sendo bem sincera, eu não sou defensora de linha nenhuma e também não sou condenadora de nada, assim. Eu olho bem o perfil do paciente. Tenho minhas técnicas de pesquisa, olho muito a queixa clínica, testo, tá? Mas, basicamente, eu tento retirar os alimentos. Por exemplo, essas pacientes que eu desconfio da intolerância histamínica, agora eu estou dando uma retirada. Tento falar, olha, pelo amor de Deus, pelo menos nesse período aqui, vamos tentar evitar vinho. Você está com o estrogênio lá no céu,
você vai tomar determinados tipos de vinho, você vai estrogenizar mais ainda, homens também. Todos os alimentos que possuem caseína, que tem um poder, né, inflamatório Estamínico tremendo, estamínico demais. Mas é tão complexo falar de nutrição, porque muitas vezes não é só o alimento, mas o grau de maturidade, a forma de preparo desse alimento, quanto tempo que ele está pronto, se está comendo congelado, se está requentado. Isso tudo muda a quantidade de estamina, por exemplo, do alimento. Então, complexo. É complexo, né? Não é por isso que eu digo que é um trabalho muito gourmet, né? Gourmetizado, porque tudo isso tem que ser passado ao longo do processo. Você não consegue passar também todas essas informações no primeiro momento. Então, o que a gente tem tentado fazer é fazer essa lista, faz uma retirada. A minha nutricionista já está bem alinhada, né? Assim, pacientes, por exemplo, com lipedema, eu já coloquei, porque para mim são doenças irmãs, não são nem filhas, não são irmãs. Intolerância histamínica e lipedema, eu hoje tenho uma séria desconfiança que a gente vai descobrir que está na gênese, sabe? Meu lado cientista aí está me dizendo que a gênese está por ali. Mas eu já sou bem radical em relação a isso. Mas tem alimentos que é mais difícil, por exemplo, banana. Se você mudar o grau de maturidade da banana, banana madura é muito rica em histamina. E às vezes a pessoa não consegue ter toda a adesão, mas se você tirar boa parte deles, então os peixes enlatados, berinjela é muito rico em histamina. Então, hoje eu vou muito por esse lado de retirar os alimentos histamínicos. Claro, glúten, sempre que possível, né? Mas, basicamente, é isso. Assim. E aí a gente tem nossos métodos de pesquisa individualizados que eu vou subindo em degrau de complexidade, Jaque. Então, no primeiro momento, eu vou tirar esses. É necessário, a gente vai fazer um teste de intolerância, porque, por exemplo, uma artrite juvenil, eu sempre vou pedir um teste de intolerância no sangue, ali, de IgG. Aí a gente vai entender o que está acontecendo. Aí, um caso muito complexo, eu vou pedir um teste genético. Então, assim, eu vou subindo o degrau, né? Mas, no primeiro momento, eu não vou lá na genética, não faz sentido. Então, a gente vai primeiro, né, nesses que a gente sabe que são habitualmente ruins. Né? E, claro que, para isso, a gente precisa de uma equipe também. Eu não tenho nem tempo hábil, nem conhecimento suficiente para montar um plano alimentar, por isso que eu preciso de ter uma nutricionista na minha equipe. E hoje, mais que isso, a gente tem uma personal chef e tem uma pessoa que entrega as marmitas para quem precisa. Então, a gente está fechando o ciclo inteiro para tentar entregar isso da forma mais redonda possível. Né? A pessoa quer praticidade, né? O paciente hoje ele quer entrar ali e fazer tudo. Né? Tudo. A gente está tentando fechar o ciclo. Isso, exatamente. Tipo, a gente quer garantir que melhore. Essa aí. É porque o tempo, né, gente, ele virou uma preciosidade. E aí a gente tem que valorizar muito isso, né? Porque a hora que o paciente ele entende que você entrega o todo e que com aquilo ele ganhou tempo para ele vale dinheiro e ele investe e tá tudo certo. Exatamente. Isso aí, né? E aí, quando a gente vai já para o tratamento do melasma, né? Quais são os principais ativos, e vocês duas vão responder uma depois da outra, que vocês costumam utilizar nesse tipo de tratamento, para o antimelasma? Para o melasma? A gente já falou de vários durante o decorrer do podcast. Quais são os queridinhos? Eu sempre faço... Eu adoro a fórmula tríplice, né? Acho que a gente tem que... De Kligman, que é ali... Que é o clássico, o clássico, né? Pelo menos na fase inicial. Então, usar um ácido retinóico, um derivado, a hidroquinona e um anti-inflamatório ali, um corticoide levinho. Então, acho que isso, às vezes, num primeiro momento, me traz uma melhora mais rápida para a gente dar aquela acalmada. E aí, eu depois vou gradualmente entrando com outras fórmulas que eu vou manter por mais tempo, né? Então, gosto de começar assim. E aí, a gente tem muitas outras opções que eu acabo associando, eu não faço só essa fórmula tríplice mais, né? A gente associa outros ativos, outros clareadores para potencializar. Os antioxidantes, sou super fã, então estou fazendo uma associação de antioxidantes. Antigamente, eu usava muito a vitamina C. Hoje eu faço um complexo mesmo, um blend de antioxidantes. Acho que fazer uma boa hidratação da pele também. Então, hidratante que muitas vezes eu não colocava na fórmula. Hoje, às vezes, até antes do ácido, para diminuir a irritação do ácido, a gente faz uma boa hidratação e depois o paciente aplica o ácido por cima. É muito interessante essa questão da hidratação, né? Porque nos últimos congressos médicos é o que a gente mais volta a escutar, no sentido de se garantir, né, a integridade da pele. Nossa, foi muito falado isso também lá em Paris, no INCA, sobre
a barreira da pele. E depois desse congresso que eu fui, que eu mudei muito a minha visão da hidratação. Né? Então, e até dos procedimentos mesmo, tudo, né? de tudo. Porque se a gente for olhar a agressão dos lasers ablativos, eles vêm, de certa forma, até na contramão de todo esse conceito, Com né? certeza. E que está vindo, assim, com muita força. E para quem foi para fora estudar, já aderiu, que é aquilo que você virou e falou, já aderiu. Isso aí. E quando a gente fala de procedimento, doutora Isabela, o que você normalmente tem utilizado em relação aos lasers mesmo? Eu uso o Chrome, que é um laser novo, né, italiano, que eu acabei de comprar, que eu fiz semana passada. E você sai, parece que não aconteceu nada na pele, né? Aí, essa semana, tem uns 8 dias que eu fiz, todo mundo pensou, nossa, sua pele tá bonita, sua pele tá bonita. E aí eu realmente estou vendo quanto que ela tá clareando. E é aquele processo de quebra de pigmento que vai acontecendo ao longo de um mês e meio. Né? Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes você investe num tratamento que você sai como se nada tivesse acontecido. Mas está acontecendo muita coisa ali naquela pele. Né? E aí a gente vai fazer, são sessões que você tem que ir fazendo. Então, assim, o Fotona também é um laser que ele não é especificamente para melasma, mas ele tem ponteiras que me ajudam tanto na parte inflamatória, na parte vascular, e a gente consegue remover o pigmento superficial sem agredir muito a pele. Então, a gente faz a associação desses 2 lasers e o Meso-Inject também, que é um dispositivo que a gente usa muito para cabelo, para entregar, fazer o drug delivery mesmo dos ativos. A gente faz isso para quem tem melasma, para quem não quer, né, fazer os lasers. Então, basicamente, a gente tem feito esses 3 tratamentos em consultório para auxiliar o que a gente faz em casa já. Calma aí, com você agora, doutora Nayara, na visão da medicina integrativa, o que você normalmente faz aí para contribuir aí para esse controle do melasma? Então, justamente aumentar a detoxificação estrogênica, muitas vezes no primeiro momento, né? Por exemplo, com indol triscarbinol, com DIN, melhorar a detoxificação hepática, e aí depende muito do contexto, né? De qual vai ser a proposta, se vai ser uma fórmula em 2 fases, se eu vou entrar com uma fórmula padrão, se vou usar um alfa-lipoico, né, endovenoso, dependendo, porque muitas vezes eu gosto de fazer também. Sempre modulação intestinal, que também depende do contexto, né? Porque se o paciente é um paciente constipado, esse estrogênio recircula, não sai, então ele precisa de ir ao banheiro, né? Então a gente vai modular isso aí de acordo com o que é necessário, seja com probióticos, anti-inflamatórios ali a nível de intestino. E controle da inflamação também com os antioxidantes. Eu confesso que eu faço menos fórmulas direcionadas ao melasma. Eu foco muito mais no que eu entendo que é a raiz, né, fisiológica, digamos assim. Eu deixo aí para os dermatos fazerem uma coisa mais direcionada. Mas só essas ações de vez em quando eu passo uma niacinamida oral, dose alta, que é uma formulazinha que eu tenho, mas quando a queixa está muito resistente. Então, aquele paciente fala assim, nossa, eu estou indo no dermato, eu estou investindo, e não está melhorando. Então, às vezes eu coloco, mas não é muito esse foco. E eu gosto muito da glutationa. Eu sou assim, apaixonado com a glutationa, com a vitamina C, apesar da mais injetável, tá? Assim, de forma sistêmica, que é um ativo também polêmico, né? Mas porque pela ação clareadora dele. Mas assim, se você faz nas doses seguras, de forma recorrente, você tem realmente um resultado muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim, basicamente, diretamente pensando ao melasma, eu não uso, mas eu uso para reequilibrar esse paciente. Muitas vezes também tendo que bloquear esse excesso de estrogênio, tendo que bloquear esse excesso de aromatização. Então, nem sempre eu vou ficar só na fito, não. Muitas vezes a gente tem que entrar com uma coisa mais rápida, né, para acabar com aquele incêndio. Então, é isso. Uma coisa é, muitas vezes, a abordagem da manutenção, né? A outra coisa é aquela coisa do tratamento, até para conseguir engajar mais o paciente no tratamento. E às vezes o paciente chega, assim, depressivo mesmo. Olha, isso aqui tá... Por isso da hidroquinona ser tão importante. Ela tem o seu lugar. A hidroquinona tem o seu lugar. Né? Nós temos que valorizar, porque... muitas vezes, né, as pessoas ficam assim, nossa, a doutora me passou tamoxifeno, será que eu tomo? Exato. Eu tô com medo, né, porque vai na internet olhar e tal. E a gente, como profissional que está ali dispensando o medicamento, que está entendendo o contexto, essa complexidade, a gente também tem que acolher
a insegurança e passar a confiança de que aquele tratamento ele está sendo bem conduzido, né? Porque é um período curto. Sim, eu já passei, a tamoxifeno hoje em dia não uso mais, mas eu gosto de uma outra ona, né? Eu gosto da gestrinona. Então, eu também. Eu gosto muito da gestrinona, eu acho assim que se você realmente é um paciente que tem uma metabolização hepática adequada, que você está fazendo esse trabalho da detoxificação estrogênica, tem um controle da resistência insulínica em doses baixas, né? Numa fase inicial, você consegue sim melhorar. Aí tem gente que fala assim, você usa a gestrinona, piora o melasma. Sim, porque a gestrinona em doses altas inflama. Então, como todo hormônio, como todo processo hipertrófico, que é inflamatório, hipertrofia e inflamação. Então, não é só o hormônio, né? Por isso que a nossa visão ela tem que ser de quem é o paciente. Eu sempre vou voltar nesse ponto. Não é a estratégia, é o paciente. Sim. Né? Então, eu até falo, mesmo paciente em anos diferentes, contextos diferentes, resultado diferente. Não é nem só o paciente, é o contexto, né? Então, é muita informação. Mas eu gosto realmente da gestrinona. Eu acho que... falo isso por conta da dominância estrogênica, tá? Para contextualizar. Sim. Porque é uma das estratégias. Às vezes a gente vai aumentar a progesterona, muitas vezes vai bloquear o estrogênio. E a gestrinona faz meio que as duas coisas. Né? Ela vai agir no receptor de progesterona, mas também vai bloquear o excesso de estrogênio. Então, se é uma mulher, por exemplo, que eu vejo uma ambivalência ali, ela está com endometriose e melasma, eu nem penso. Né? Eu só vou ter que correr atrás dessa inflamação. Né? Se tem lipedema associado, gente, é inquestionável. É inquestionável a melhora que a gente tem. E é uma doença que, se você para, volta. Muito rápido. Basta você ter um pico ovulatório, aumentar o estrogênio, você piora novamente. Então, assim, toda doença que é estrogênio dependente, eu falo, piora com gravidez, piora com climatério, piora com ovulação. Então, isso também é uma coisa que a gente não citou, né? Mas, assim, esses picos hormonais, mesmo pequenos, eles podem ser desencadeadores. Você pega um paciente numa fase que ele está mais inflamado, pequenas flutuações dentro do ciclo podem ser gatilhos. E tem essa questão da resposta individual também, né? Então, no melasma, assim, eu falo que 50% eu trato. Os outros 50%, eu preciso saber como ele está se comportando em casa. Sim. Porque não adianta eu estar oferecendo os melhores tratamentos ativos lasers se ele não está se cuidando em casa. É o 100% dos dois lados, né? Exatamente. A entrega ideal é essa. Né? Eu falo agora que não é mais medicina preventiva, é medicina proativa, porque ou o paciente adere ou não tem resultado. Né? Então, é bem isso. E assim, né, a gestrinona à parte é um podcast, né, doutora Nayara? Mas assim, quanto mais inflamado o paciente, mais efeito adverso ele vai apresentar da gestrinona. Eu, por exemplo, hoje eu sou assim, eu só implanto o paciente que já fez todo o processo. Se for para implantar... Se não tiver equilibrado, você não implanta, mas nem se me pagar... E aí é a hora, de doutora Isabela, que o dermatologista fica doido. Fica doido. Né? Porque o paciente chega lá pipocando de acne, com queda capilar. E muitas vezes o dermatologista fala assim, olha, mas a solução você vai ver aqui... ele usou um hormônio em dezembro, comeu, bebeu, fez tudo de errado. Vai inflamar, não tem como. Exatamente. Não tem como não inflamar. E esses dias aconteceu isso. A paciente, ela usou uma vitamina, a B12, que já dá acne, e, enfim, viveu a vida e estava usando uma dose baixa de hormônio. E depois de um mês, ela falou que começou a ter acne. Eu falei assim, gente, mas quem me dera, se eu tomasse o hormônio 30 dias atrás, ele tivesse agora gerando, depois de 30 dias. Não, o que se fez foi inflamar. Aí eu expliquei, todo o processo hipertrófico é um processo inflamatório. Então, só que aí você comeu errado, você inflamou mais e mais e mais, você reverberou, você transbordou o copo. Mas não é uma coisa, nunca é uma coisa. Bela analogia. E aí, né, a terapia hormonal, ela tem todas essas nuances, ela tem todas essas intempéries, e é por isso que muitas vezes o paciente ele tem que entender que nessa hora o dermatologista também vai ter a limitação dele, porque o paciente tem que fazer a parte dele. Sim, né? Com certeza. E é isso que vai fazer toda a diferença também. Né? Com certeza. Então, Enfim. já que a gente tem aí mais de quase 100 ativos diretamente relacionados ao tratamento de melasma, seja para uso interno, seja para uso externo, fora ainda tudo que a doutora Nayara falou de tratamentos indiretos, de hormonoterapia. Então, existe aí, gente, um arsenal de tratamentos e alternativas, né? Que podem ajudar você
Entendemos também que o tratamento, o melasma é uma doença crônica, é uma manifestação crônica, ou seja, ele não tem cura, né? Não tem ou cura. seja, ele vai e volta, mas o que a gente tem como controlar? Existem diversas formas de controlar esse melasma. Então, eu acho que a gente pode ir encerrando, acho que a gente zerou nossos assuntos. E dentro de tudo isso, né, Fábio, dentro de todo esse leque, a gente pensar ainda nas diferentes combinações que tudo isso proporciona. Então, é inesgotável. É inesgotável. Né? E Porque exige ainda muita sabedoria de todos os profissionais que estão envolvidos aí nessa terapia para que o paciente seja beneficiado. Porque né? um assunto que nós falamos ainda muito pouco aqui foi do próprio impacto da saúde intestinal nesse melasma. Sim. Né? Ah. Mas hoje nós já temos estudos Estudar científicos só o intestino da coisa que mais de um cepas, podcast. né, Probióticos, né? específicas que Pra vão tratamento de auxiliar melasma. ali no tratamento do melasma. Então, para a gente ver tamanha importância, né? Ativos consagrados para intestino como a cúrcuma, auxiliando no clareamento do melasma. Em suma, né, gente? É desinflamar. É o mundo do Você melasma. resume no Do controle melasma. inflamatório. Isso aí, né? Então vamos estar muito atentos a tudo isso, estar com os profissionais certos, principalmente fazendo aí o 100% de cada um, né? Isso aí. Para que, de fato, a resposta clínica aconteça. Vamos encerrando, Isso aí. então a gente vai encerrando mais um episódio do Formulando. A gente quer agradecer muito a presença de vocês duas, a contribuição, a multiplicação de conhecimento. É muito bom ter pessoas aí com o nível de experiência de vocês, podendo falar um pouquinho aí para a nossa audiência de como tratar o paciente e do paciente também estar ouvindo vocês para procurar um médico, né, especializado, um profissional especializado para que ele possa ter sucesso no tratamento dele. Vamos lembrar que a gente ainda está no verão, que o melasma é uma doença crônica, mas que ele pode ser controlado. Isso né? aí. Sem então, dúvida. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, né, Jaque? Obrigada Isso pelo aí, A convite. gente agradece o convite. Isso aí, obrigada. Adorei que foi com a Muito. Nayara. Com certeza, eu também. Isso aí. E obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora. E curte a gente e segue para receber as nossas próximas notificações e os nossos próximos episódios.